Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Então, eu sei que eu estou aqui com um delay, mas eu vim para explicar e para poder tentar ajudar as pessoas que passaram pelo mesmo que eu. Meu nome é Mirella Santos, eu sou já au pair aqui nos Estados Unidos. Eu vim explicar pra vocês porque eu demorei um pouquinho pra fazer esse vídeo. Se você sofreu com esse mesmo problema, vem aqui que eu posso te ajudar. Meu visto foi negado a primeira vez que eu tentei aplicar em São Paulo. Meu mundo caiu, eu fiquei muito frustrada, ainda mais pra gente, assim, que não é muito provido da grana. A gente fica sempre se perguntando, nossa, será que isso é a melhor opção mesmo? Etc e tal. Mas enfim, eu vim contar pra vocês um pouco do que aconteceu no dia 22 de dezembro de 2022. Vou falar um pouco sobre a conversa que aconteceu na cabine e também ser muito sincera neste momento com vocês sobre o que eu coloquei na hora de fazer o cadastro do visto. Quem viu o último vídeo viu que eu tinha comentado que no momento, na inscrição do meu visto, da aplicação do visto, eu não precisava passar por uma entrevista. Achei muito estranho. Eu fui uma semana antes do dia 22 pra passar no caso e foi tudo certinho. Perguntei lá o que tinha acontecido, igual eu falei no último vídeo. E na semana seguinte voltei para o consulado de fato pra obter, né, o visto tão famoso sim, o famigerado não. Não tive problema pra entrar e eu lembro até hoje que eu fui na cabine 9, que também nos grupões, o que eu já ouvi falar ele é tão temido realmente. E agora eu vou falar quais foram as perguntas. De acordo com o seu DS-160 que você preenche, você tem que responder as perguntas que ele vai fazer pra você. Primeiro foi em português, só um oi, bom dia, boa tarde, essas coisas. Ele foi bem seco, era de manhã. E aí, como ele já viu que eu seria au pair, ele já começou a entrevista toda em inglês. Porque pra nossa classificação, a entrevista é toda em inglês. Aí ele me perguntou meu nome, o que eu fazia no Brasil e o que eu ia fazer aqui nos Estados Unidos. Ele falou assim, você vai pra Alexandria, que é onde eu estou agora, é perto de Washington, da capital, né? Assim, ainda tentou falar isso. Eu falei sim, achei que tinha sido, neste momento, normal. Perguntou quantas crianças eu cuidaria, o que eu ia fazer. E começou a complicar no momento que ele falou por que você quer ser uma au pair e porque voltaria pro Brasil, né? Na minha DS-160, eu tinha falado que eu trabalhava com comunicação e tinha comentado por cima que no meu último emprego eu trabalhava com alguns eventos que seriam voltados para criança. E eu comentei que eu queria mudar de área quando eu chegasse no Brasil, eu só não estou mudando no momento porque já estava na idade limite, porque querendo ou não, eu já tinha feito 26 anos em dezembro. E aí ele começou a falar que para eu fazer uma faculdade eu não precisava mudar de país primeiro, que eu poderia fazer a faculdade que eu queria no Brasil. E eu comentei sobre outras questões que eu queria, que era melhorar meu inglês, conhecer, ter uma base sólida para construir uma carreira boa no Brasil por conta de intercâmbio. Essas coisas que a gente fala. E ele falou assim, pra que você quer melhorar seu inglês se você já fala inglês, você já tá falando inglês comigo, assim, foi bem ridículo. Gente, fiquei com muita raiva. E, bom, enfim, ele falou que eu não era apta, que meu visto tinha sido negado e me deu o famigerado papelzinho rosa. E eu saí de lá sem acreditar. Eu falei assim, meu Deus, né? E agora? O que eu faço? Mas eu decidi não me abalar, já abalada, né? Voltando pra casa aí no metrô, chorando todo o tempo. E como eu moro perto de São Paulo, da capital, então era mais fácil pra eu voltar pro mesmo consulado. Eu cheguei em casa, eu analisei, percorri por tudo que eu tinha feito pra ver o que eu poderia ter feito de errado, ter falado alguma coisa de errado, mas assim, a culpa não foi minha. Eu tentei de novo no mês seguinte, foi no dia 9 e no dia 10 de janeiro. Eu fui pra São Paulo novamente e no dia 9 eu passei no caso e pra no dia 10 passar no consulado. Eu não procurei assessoria porque eu também não tinha dinheiro, gente, não tinha como, não dava. Era um gasto a mais que eu não poderia arcar, porque tudo estava simplesmente contado, que até eu tinha saído do meu emprego em setembro para poder focar melhor nesse processo do au pair. E nesse caso, eu fui sozinha, li, reli, assisti muitos vídeos sobre pessoas de assessoria para poder ver como preencher a melhor forma do meu DS-160, porque esses são os próximos passos. Você precisa preencher em primeiro lugar. Você precisa preencher de novo o seu DS-160. Ou o meu caso foi o seguinte, eu sou da área da comunicação, uma área que não tem nada a ver com cuidar de crianças. E na hora que eu ia preenchendo, eu fui moldando as minhas experiências profissionais ali, até chegar no último que eu realmente trabalhei na área de marketing e eventos, né, de um shopping center, e lá tinham muitos eventos voltados para as crianças. Aí eu alinhei com o fato de ser voltado com crianças para eu poder justificar o meu motivo também de cuidar de crianças aqui nos Estados Unidos. Então, eu mudei, assim, a minha DS-160 neste formato para poder bater com a vontade que eu queria vir para cá. Pronto. Segundo passo, que é aí que eu tenho que mostrar pra vocês o que eu fiz, gente. Na hora que você vai aplicar para o visto no site, você faz o seu cadastro tudo certinho, coloca seu nome e seus dados. E na hora de escolher o seu tipo de visto, vai ter 2 tipos de J1 lá. E aí eu vou mostrar pra você qual eu coloquei na primeira vez e qual eu coloquei na segunda vez, que é o correto. Eu estou abrindo isso aí agora porque às vezes a gente se cobra tanto e aí eu fiquei lá assim, eu não acredito que eu fiz isso, fui burra demais e tal, é minha culpa, mas enfim, gente, aconteceu e aí eu fiz novamente, agora corrigido. Bom, partiu São Paulo, daí eu fiz todo esse processo chato que tinha que fazer e finalmente no dia 10 fui pro consulado, né, com
tudo assim sendo uma loucura e fui com fé, entrei e eu não lembro a cabine, infelizmente. Tá até na minha DS, mas vou deixar até pra eu pegar, eu tenho que mexer nas minhas coisas, mas enfim. Fui com um cara diferente, se eu não me engano era da cabine 6. Ele simplesmente olhou pra mim e falou, o que que você... Cumprimentou normalmente, falou assim, o que que você vai ser? Aí eu falei que era au pair, daí começou novamente a entrevista em inglês. Aí ele viu e falou assim, vi que você vai ser au pair, onde você vai? Eu falei assim, Virgínia e tal. Aí expliquei as coisinhas que eu tinha que explicar, e ele falou assim, espere só um momento. Aí foi. E ele demorou pra voltar. Aí eu fiquei lá, meu Deus, que nervoso. E agora? Fudeu de novo. E eu vou fazer o quê? Não tinha o que fazer, eu tinha que ficar lá esperando. E aquela fila de um monte de gente atrás de mim. E eu falei assim, não sei simplesmente o que fazer, eu já tava muito nervosa. E aí ele voltou, ele falou assim, desculpa por fazer você esperar, todas essas coisas, eu só tinha que confirmar algumas informações. Aí ele perguntou, por que você quer ser au pair? Aí eu juntei com o fato, falei assim, né, toda a minha trajetória, porque eu queria mudar, né, de área, e eu achei isso uma ótima oportunidade de fazer um intercâmbio e mudar pra essa área em específico que eu queria mudar. E eu falei da idade limite também, porque seria a minha última oportunidade de fazer isso, etc e tal. Ele falou assim, não, tudo bem, eu vou marcar aqui algumas coisas, eu já volto. Ele novamente saiu da cabine e foi pro outro lado. Eu acho que ele foi perguntar pro último cara que me atendeu. E eu já tava assim, não pergunte nada, não fala nada. Eu já tava nervosa, eu assim, não sei o que fazer, desesperada. Ele demorou mais do que da primeira vez. Eu realmente tinha tomado ali um chazão de cabine, porque eu via o pessoal de um lado saindo e entrando, via o pessoal do outro lado saindo e entrando. E finalmente, quando ele chegou, ele falou assim, desculpa mais uma vez, era só pra poder confirmar alguns dados novamente. Aí eu fui e fiquei, aí ele ficou digitando eternamente, e eu lá com cara de taxa, assim, moço, vamos, né? Aí eu até acho engraçado essa hora, porque aí ele olhou pra mim, aí ele foi em direção do lugar onde tem o papelzinho rosa, e meu coração já acelerou. Só esse meio segundo na minha mente foi uma eternidade. Aí na hora que ele pegou embaixo do papel rosa, o papelzinho branco, seu visto foi aprovado e tal, aqui tá tudo certo. Gente, pelo amor de Deus. Eu saí tão aliviada essa hora, mas tão aliviada que deu tudo certo. Aí é isso, essas foram as minhas impressões do visto negado. E como eu falei anteriormente, eu não precisei de assessoria. Eu até cheguei a conversar com uma moça, né, uma assessora de vistos para au pair, e ela é muito boa mesmo, que as meninas recomendaram lá no grupão. Mas, como o dinheiro não dava, então eu tinha que ser ali muito assertiva e eu tentei corrigir o máximo de erros que eu pude. E se eu puder falar alguma coisa pra vocês que foram negadas, não se desesperem, porque realmente não é culpa de vocês. Principalmente se vocês fizeram realmente tudo certo, né, não foram tão cabaças assim quanto eu, que coloquei diferente aquelas situações de visto lá. Mas, enfim, porque eu vi relatos de muitas meninas sendo negadas que não tinham nada a ver de simplesmente a pessoa olhar assim pra cara dela e falar e fazer a entrevista em português inteira e não dar um motivo plausível de estar sendo negado tantos vistos assim. Mas é como se fosse uma roleta russa mesmo, esses últimos tempos, que o pessoal falou que realmente aumentou muito a demanda, né, de visto negado. Porém, a gente não pode desistir, né? A gente tem que ir com fé bom, que deu tudo certo aqui no meu caso. Eu já estou aqui, vai fazer 2 meses, aliás, e fazia tempo que eu queria gravar esse vídeo, porque eu fiquei tão frustrada na época, que eu falei assim, não quero mais fazer nada e tal, aí eu já me recuperei, né, obviamente. E eu queria falar, né, mostrar, sendo muito sincera, o meu erro pra vocês. Bom, por enquanto é isso. Se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes sociais, fiquem à vontade, eu vou colocando um pouquinho da minha rotina. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui, tá bom? Tchau, tchau!